Quem não murmura nessa vida? Quem não murmura? Louvado seja Deus. Todos são cheios, amém, de murmurações. Até na bonança murmuram. Até na bonança murmuram. Louvado seja Deus. E o texto-chave, louvado seja o livro-chave, é Êxodo, capítulo 6, 16. Êxodo, capítulo 16. Louvado seja Deus. E a pergunta é: o que é murmuração? Aleluia. Primeiramente vou ler o texto para os irmãos, que está baseado em Êxodo capítulo 16, versículo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor a seguir, amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler em nome de Jesus Cristo. Os irmãos que quiserem corrigir, podem abrir as vossas Bíblias. Pode abrir as vossas Bíblias e corrigir junto comigo, que pode não estar falando certo. Pode minha Bíblia ser outra. Amém? Então, capítulo 16, versículo de número 1 até o 10 diz assim, amados: louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Do 1 ao 10. Perdão. É isso mesmo. É isso mesmo. Versículo 16. É capítulo 16. Versículo 1 ao 10. Aqui no versículo está assim: depois partiram de Elim e veio toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Aí depois o versículo 2 fala sobre murmuração. É porque eu peguei o 8, desculpa. Versículo 2 falou de murmuração. Aleluia. E toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos, porque é por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e quando comíamos pão, antes fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar-lhes de fome e toda esta multidão. Perdão, igreja. Louvado seja Deus. Perdão, os irmãos. Então você vê aqui, louvado seja Deus, que o povo de Israel, eles estavam sendo escravizados lá na terra do Egito por Faraó. Amém? Deus, ele criou uma estratégia. Pegou Moisés, pegou Arão e disse: Arão, eu quero que você liberte o meu povo do Egito. Resumindo, a Bíblia diz que Arão obedeceu, Moisés obedeceu e foi atrás do povo de Israel. Estou resumindo, igreja. Como você sabe que teve muitos processos, louvado seja Deus, para Faraó libertar o povo, mas somente endurecia cada vez mais o seu coração, até que um momento, amém? Deus, porque toda aquela dureza, igreja, para você saber, toda aquela dureza de Moisés era Deus que estava endurecendo, amém? De Faraó, perdão, era Deus que estava endurecendo o coração de Faraó. Era Deus, amém? Para que Deus mostrasse a Faraó o seu poder. Aleluia. Você vê que quando Deus mostrou o poder, Faraó queria mostrar outro. Vou falar de um. Quando Arão, Moisés, instruído por Deus, jogou o seu bordão ou o seu cajado no chão, virou uma serpente. O mágico, o falso profeta,
diz, isso aí é pichincha. Isso aí a gente também faz, Faraó. Não fica preocupado. Moisés fez cachoeiro. Jogou o seu bordão com o seu cajado, também virou. Mas teve uma coisa, irmãos, muito importante que me chama a atenção, que a serpente de Moisés engoliu a serpente do mágico, do falso profeta. E agora quem tinha poder? Quem tem poder aí? É o Deus de Israel. É o Deus de Israel, o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. É o meu Deus, é o teu Deus. É Ele quem tem o poder e toda a autoridade. Aleluia. Não adianta o homem querer ser que não é. Não é. E aí vem a murmuração. Depois de todo esse processo, aconteceu, louvado seja Deus, que saindo o povo do Egito, por causa de alguns minutos de fome, murmuraram, igreja. Murmuraram, mas Deus tinha o melhor para eles. Mesmo no deserto, o Senhor não ia deixar eles morrerem de fome. Não ia deixar eles morrerem de fome, mas murmuraram. E chegaram para Moisés e disse: Moisés, por que esse negócio, rapaz? A gente estava lá no Egito, comia de tudo, mesmo sendo escravo, não tinha problema. Mas comia de tudo, nessa hora já estava todo mundo capaz de viver. Tu nos traz para esse deserto, Moisés, para a gente morrer de fome. Irmãos, eu preferia passar 3 dias de fome nas mãos do Senhor, mas não queria passar, amém, 3 minutos de barriga cheia na mão do diabo. Mas tem gente que escolhe isso para si, amém, como foi falado nesta noite. Todas as vezes que eu vou na lotérica pagar alguma coisa, a moça já conhece. Moço, quer fazer uma fezinha hoje não? Hoje está, moço, ó, está recheado. Eu digo, não jogo. Por quê? Eu digo porque eu não gosto. Não é porque sou crente que não gosto. Porque tem um monte de crente que faz, que joga. Amém? Tem um monte de crente que joga. Eu não gosto. Além de eu não gostar, a Bíblia, a palavra de Deus, não me permite. Aleluia. Nunca, irmão, graças a Deus, não é porque eu seja crente não, viu? Porque tudo igual as pessoas dizem que a gente não é crente. Se não fosse crente, fazia. Olha, pois graças a Deus que isto não teve comigo. Pois não? A olho da Bíblia, esse tipo de gente não merece ter o nome de crente. Não merece ter o nome de crente. A olho da Bíblia, não é eu, a Bíblia. É verdade. É a palavra que diz. Nunca gostei de futebol nenhum. Amém? Nunca gostei. Nunca me sentei numa arquibancada, num banco para assistir um jogo de futebol. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, igreja? Isso que o nosso irmão José falou agora. As pessoas dizem assim, mas a Bíblia diz que crente até o diabo é. Só que na Bíblia também diz que nós somos crentes. Não é só o diabo não. Amém? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo falou para Tomé o quê? Ser de crente, Tomé é ser de crente não incrédulo. Quem sabe dessa passagem? Todos já ouviram? Pois nós temos que ser crentes, mas crentes convertidos. Que tem um monte de crente, mas convencido. Amém? Convencido. E nós temos que ser convertidos. Então vem a murmuração do povo. O povo preferia estar lá no Egito, nas mãos de Faraó, trabalhando igual burro, igual jumento, só pela comida. Como hoje tem gente também nessa. E ainda diz que tem gente que diz, se Deus quiser me salvar, me salve, se não quiser nem. Eu não mereço mesmo, mas é muito conformado. É muito conformado com as coisas desse mundo. Se entrega totalmente, né? E a Bíblia, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz: não se conformeis com este século. Se você dá um jeitinho, irmão, em dizer que não tem problema, você está se conformando. Amém? Você está se conformando. Tudo que você diz, isso não tem nada a ver.
Você está se conformando. E a Bíblia repreende eu e você. Não se conformeis com este século. Estamos falando de murmuração, que as pessoas não murmuram. Amém? A gente não murmura. Murmura até pelo que tem. Louvado seja Deus. Murmura até pelo que tem. Se ele tem muito, murmura. Se tem pouco, murmura. Então só Deus para ter misericórdia. Só Deus para entender esse tipo de pessoas. E se Deus, louvado seja Deus, muitas das vezes abandona essas pessoas, e a gente. Você sabia que tem momento que Deus deixa de lado a pessoa? Nem que depois ele pegue só os pedaços em meio de tudo, porque ele tem poder para isso. Mas deixa muitas vezes a pessoa também passar um pouquinho. Aleluia. Nós temos que aprender, irmãos, qual é o melhor de Deus para nós. Aleluia. Aprenda. Louvado seja Deus, ter e aprenda a não ter. Não fique murmurando com situações que um vizinho, que um parente, que um marido, que um esposo, que a pastora, que o pastor, que ninguém dá jeito, só entre você e Deus. Aleluia, glória a Deus. As pessoas têm esse hábito de ficar, louvado seja Deus, confidenciando o que é seu particular aos outros. Tem uma coisa aí, você vai passar vergonha. Amém? Sabe por quê? Porque daqui a um dia Deus e o mundo vai saber da sua vida pessoal. Há coisas, irmãos, que eu me isolo, não falo nem para meus pastores, nem para minha esposa, nem para minhas filhas, nem minha mãe se estivesse viva. É aqui no meu coração para Deus. Só isso. Aleluia. Em termos de murmuração, dá uma examinada na sua vida. Amém? Em termos de murmuração, como muitas das vezes não dá certo o que você planeja, muitas das vezes não está dando certo o que você quer, o que você está pedindo, e muitas das vezes ele murmura até de Deus. Por que Deus não me abençoa? Por que Deus não abre essa porta? Por que Deus não faz isso por mim? Sabe por quê? Você não tem feito para você mesmo, quanto mais para Deus. Dessa maneira, Jesus. Aleluia. Murmuração. O que é murmuração? É a mesma coisa reclamar. Amém? É a mesma coisa de reclamar. Por isso que os israelitas fizeram. Por isso que os israelitas fizeram. Eles reclamaram. Olha, irmãos, sabendo que ia sair da escravidão. Olha, sabendo que ia sair da escravidão. Ia, louvado seja Deus, para uma terra que ia manar o quê? Leite e mel. Sabendo que ia para um aposento deles, sabendo que ia para uma residência deles individual. E quem era que estava tirando? O Deus de Israel, era o seu próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. E começaram a murmurar porque faltou no momento. Muitas das vezes assim, olha, ainda tem o arroz para a janta. Glória a Deus. Mas já estava murmurando aqui, amanhã não tem. Amanhã não tem arroz. E aperta o marido até, amém? Na última gota, mulher. E se desce, né? Homem, não tem o que fazer, porque tem um que vem de procurar serviço, fica perto da mulher, né? Fica perto da mulher. Louvado seja Deus. Mas o dia nem acabou. Tem arroz para almoçar, tem arroz para jantar. Ainda tem 3 ovos na geladeira. A gente não fritou aquela picadinha de frango lá, está lá ainda, não fiz. É uma comparação, igreja, estou fazendo. Mas eu estou preocupado com o dia de amanhã. Eu não sei o que estou fazendo, Deus não me esclarece, Deus não me revela. Todos os dias eu vou para a igreja, eu oro, quando estou trabalhando, dou meu dízimo. Infeliz, sabe de uma coisa?
Louvado seja Deus. Deus não é o nosso pecado, igreja. Aleluia. Você não está dando dízimo para ser salvo, não. Você não está dando dízimo, louvado seja Deus, para ter fazendas, para ter riqueza, para ter poupança, não. Deus não se troca, Deus não se vende. Glória a Deus. Aleluia. A nossa caminhada nessa terra, o mundo espiritual, é em objetivo de uma coisa que se chama salvação. Glória a Deus. Aleluia. E estamos murmurando por uma coisa que aqui vai ficar. E quem vai usar, quem vai usufruir é teus parentes se você morrer com tudo que você quer ter. Olha que ambição. Mas não se importa, não se importa com a salvação em hora nenhuma. Eu quero ver, irmão, se as pessoas se preocupam tanto com a salvação como se preocupam com as coisas materiais dessa terra. Quero ver. Isso aí é sem medo de errar. Sem medo de errar. Não se preocupa. A mente está assim, olha, direto. Ah, Senhor, ó, Deus abriu uma porta para mim. Ó, Senhor, olha, irmão, nessa hora, Ele é até fiel. Quando não está faltando, não, Ele vai prometer, pensando que Deus é menino. Do jeito que a pessoa me engana, que não sei os pensamentos, quer enganar Deus. Senhor, se tu abrir uma porta, tu sabe, Senhor. O meu dízimo é teu, o Senhor não se vende. Aleluia. Se Ele abriu uma porta para mim, para você, é saber que Ele está cuidando de mim e de você. Aleluia. Aleluia. Não é nem muitas vezes por mim nem por você, é para que o nome dele seja mais e mais zelado, exaltado e glorificado. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque já pensou, você todos os dias está na igreja, sem nada, passando necessidade, dificuldade e murmurando do grande Deus. Aleluia. Ele faz tudo isso para o nome dele. Glória a Deus. Aí tem uma piadinha no mundo que quando acontece, até uma solidariedade a dificuldade, aí as pessoas dizem assim, ninguém merece. Tu acha que se tu não merecesse não estava acontecendo? Nós merecemos, irmãos. Amém? A salvação de Cristo para mim, para a sua vida, ela não depende de boas obras suas, ela não depende dos seus bons dízimos, ela não depende de nada nesta vida. Amém? Depende, louvado seja Deus, de uma só coisa. Ou por que não duas? Obediência e misericórdia de Deus. Obediência da minha parte e misericórdia da parte de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Porque se fosse para nós, olha, se fosse para nós fazer tudo que aqui está, achando que tudo isso aqui, amém? Achando não é a certeza, que se tudo que nós quiser, nós temos brindes. Nós temos, louvado seja Deus, amém? A coroa. Nós temos o que? A salvação. Nós temos de Deus as boas dádivas. Só que é o seguinte, não faz. Não fazemos. Muitas vezes não é nem porque não queremos, é porque não podemos. Mas uma coisa eu digo, sempre eu digo, sonhe você, irmãos, todos os dias, se esforçar para isso. Pode acreditar que Deus está vendo o esforço. Deus está vendo. Tudo que você está fazendo e não está conseguindo, concernente à palavra de Deus. Eu quero obedecer aqui, pastora. E a pastora, filho, vai devagar. Vai devagar, pastora, mas eu não estou conseguindo. Mas você está tentando, tu está se esforçando, tu em não está fazendo boas coisas. Amém? Não, eu mesmo coloco a minha própria ordem na casa de Deus, nos caminhos de Deus, quem sabe até nos preceitos de Deus, nos estatutos de Deus. Amém? Como essas grandes ordens minhas, como essas grandes prepotência minha. Não, eu hoje não vou. Hoje
hoje eu não vou. Você vai hoje? Hoje eu não vou não. Por quê? Não vou. Deixa pra ele já diz assim, olha, não sou obrigado a estar todos os dias na igreja. Hã? Tem pessoas que falam, eu sou obrigado a estar todos os dias na igreja. Nós não somos obrigados. Amém, irmãos? Mas aquele que, louvado seja Deus, tem compromisso com si mesmo, com a sua salvação, deve zelar todos os dias. Em casa não se zela por salvação. Amém? Em casa não existe crente em casa. Eu queria ser um crente em casa, mas não conseguia. E não vou conseguir. Você sabe o que acontece com o crente em casa, irmão? É só murmuração. E a murmuração vai afundando a cada dia. Amém? Ele murmura de todo mundo. Por que você não está indo para a igreja? Sabe por quê? A irmã da esquerda. Agora até da direita. Aquele pastor lá, a pastora, né? Está mais para um lado do que para o outro. Por que não explicar o provérbio bem claro? A pastora não me dá mais atenção. Amém? Só dá atenção a A. Eu que sou B, estou por fora. E eu não vou mais não. Eu vou, um dia eu vou, quem sabe? Ó, quem sabe? Então ele está o quê? Ele está se opondo. É como diz o provérbio, ele está pondo o pé na parede para não ir para a casa de Deus servir a Deus, irmão. Então você vai servir a quem? A Deus ou a pastora da igreja? Você vai servir a Deus ou aos pastores da igreja? Amém? Apenas aqui nós somos canal. Nós somos aqui um transmissor. Nós somos um atalaia. Nós somos uns pregadores. Somos, louvado seja, pessoas que zelam por você. Aleluia, glória a Deus. Mas reverência, adoração, amém? Amém. Se prostrar é a Deus. Você tem que vir para a casa do Senhor. Não importa quem está. Amém? Não importa quem estiver na frente, não importa quem estiver pregando o dia, quem estiver dirigindo o dia, venha. Porque a único só que é adorável, amém? Digno de adoração é Jesus de Nazaré. Aleluia. Para de murmurar, irmãos, por coisa desnecessária. Vamos parar de murmurar por coisa desnecessária. Como Israel, como israelita, irmão, hoje também existe muitos que deixaram, amém? Que deixaram de confiar em Deus e vivem sofrendo. Veja que a palavra de Deus afirma em Salmos. Veja o que a palavra de Deus afirma. Do jeito que era o israelita, até hoje tem gente, irmão. Amém? Sofrendo. 37 é o capítulo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer os irmãos por estar me ajudando, né? Louvado seja ali no princípio do culto. Louvado seja Deus naqueles versículos que a gente não observou bem. Quero pedir perdão aos irmãos. E obrigado pelas pessoas que têm. Louvado seja Deus, me incentivaram mais uma vez do que não estava certo. A gente aqui, irmãos, a gente aqui não é super crente, não é super nada. Amém? Nós somos todos membros, somos todos servos de Deus, filhos de Deus. A diferença é os títulos. Amém? A diferença aqui são os títulos que devemos respeitar ou honrá-lo. Aqui tem honra. Amém? Mas somos tudo do mesmo jeito. Falho do mesmo jeito um do outro. Quem é que não falha aqui? Todos nós falhamos. Não é assim? Até nisso a gente murmurou. Até nisso a gente murmura. Por que o pastor errou? Sabe? Não vai murmurar aqui, mas você sabe onde o pastor errou? Reclamou. Murmurou. E murmuração também, irmãos, é pecado. Sim ou não, igreja? Sim. Louvado seja 37. Louvado seja o nome do Senhor.
versículo de número 25. Louvado seja Deus, irmão, só confirma na Bíblia de vocês aí, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, para ver se realmente eu estou falando corretamente. 37. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? E você sabia que tem gente que murmura da gente? Concernente isso aqui? Você sabia disso ou não? Ele mostra isso aqui para você. Quando ele mostra isso aqui para você, ele está o quê? Murmurando. Ele chega para mim, se caso eu estou passando por alguma dificuldade, ele chega para mim e diz: pastor, por que você está passando isso? Amém? Por que você está passando assim, assado? Eu digo: é providência de Deus, filho. Não, pastor, não é. E o que é, filho? Talvez foi alguma coisa que o senhor fez. Não é, não fiz nada, filho. É providência mesmo de Deus. Deus está me provando de uma forma ou de outra. Ele está me provando para me ser aprovado. Amém? Ou também para mim obter uma experiência. Louvado seja Deus, porque se alguém vir falar para mim esse mesmo problema um dia, eu tenho, louvado seja Deus, essa experiência a passar dessa pessoa. Amém. Mas, pastor, o Davi não disse, pastor, que ele foi moço, naqueles dias atuais velho, e nunca viu justo, e nem ninguém da sua descendência mendigar pão? Só que eu não estou mendigando, filho. E o que é isso, pastor? Eu não tenho o que comer, mas não estou mendigando. Faltou? Mas não me considera assim, e vou esperar no Senhor. E a pessoa insiste a você murmurar de Deus. Insiste sim. Aí depois a pessoa sai com aquelas palavras que ficou na mente e no coração. Você vai murmurar: Senhor, é aquilo que eu não falou. Por que estou passando isso, Senhor? Eu estou orando, Senhor. Olha, começou a murmuração. Eu estou fazendo algo de bom, eu estou brigando, Senhor. Eu não estou em pecado, não estou fazendo nada de errado, Senhor. Está murmurando. Amém, igreja? Porque alguém também fez essa pessoa murmurar. E não podemos, irmãos, entrar por esse caminho. Deixa os outros apertar o cinto, ó. Por que você está passando isso? Porque é providência de Deus. Mas você não é pastor, você não é crente? Sou, né? Aí você fala para ele: não, nem sou de bom que virar homem. Mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás chegou com essas palavras para Jesus após 40 dias. Amém? Que ele estava o quê? No deserto de jejuando. Satanás, ele pensou que era um ponto fraco dele apertar Jesus. Olha, ele está com fome. Então, de uma forma ou de outra, ele vai sim obedecer. Que a estratégia de Satanás era Jesus obedecer os seus mandamentos. Aquele que ele ia mandando, Jesus tinha que obedecer. Mostrar que tinha poder para obedecer as ordens dele. Para depois ele até mesmo, quem sabe, passar em Jesus: olha, para obedecer o que eu falei. Mas ele chegou para Jesus após os 40 dias e noite que ele estava jejuando. Ele disse: olha, sabe de uma coisa? Como aqui no deserto não tem pão, tu és cheio de poder, tu és o Filho de Deus, então pega uma pedra dessa. Esse não é as palavras, igreja, mas está dessa forma: pega essas pedras, transforma em pão e come. Jesus disse: vai-te, Satanás, não tentará o meu Deus, nem só de pão viverás o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, igreja? Amém. Então nós não vivemos só de pão. É aquilo que eu digo: Deus, Ele nos dá os dois pães. Nos dá o alimento que perece, nos dá o alimento que permanece. O alimento que perece
E o alimento que permanece é a palavra de Deus. Amém? É a sua vida com Deus no dia a dia. É orar, é jejuar, é se consagrar, é meditar, não perder os cultos. Nada. Aí esse pão, ele permanece em você, de pé, te permanece para todo sempre. Aleluia. Amém? Nós não temos, irmão, um dia específico para entrar na casa do Senhor. Amém? Não vamos colocar dia específico para nós, até porque nós não somos religiosos. Amém? Eu me lembro que minha mãe era muito religiosa, e eu sei que na igreja católica todos os dias tem missa. Não é assim? Eles ficam 24 horas com as igrejas deles abertas. Mas a minha mãe só queria nos domingos. Quer dizer, criar uma rotineira. Era um dia específico, era um dia idólatra, era um dia, louvado seja Deus, que tinha que ir só naquele dia. Eu até um dia perguntei que eu era filho de católico, mas eu não me considerava católico, porque eu não ia católico, eu sei aquele que pratica. Mas eu nunca entrei também dentro da igreja católica. Ao contrário, eu blasfemava. Amém? Blasfemava quando eu via aquele monte de gente com vela, aquelas tábuas nas mãos, todos os anos. E eu disse: mãe, por que a senhora só vai no domingo? Todos os dias não tem lá o negócio da missa. Ela disse: meu filho, respeite. Eu digo: por quê, mãe? O que eu estou fazendo errado? Você falou o negócio da missa. E é santo, meu filho. Eu digo: mãe, mas eu estou vendo a senhora só vai no domingo. E a senhora aqui não tem também. Eu não tenho pudor. A senhora não tem, porque a senhora fuma. A senhora faz tudo aqui, xinga. A senhora fala dos outros. A senhora fofoca com os outros. E a mãe te respeita, né? E tu já eu posso te dar uma súmula. Eu digo: mãe, mas se a senhora é católica, a senhora não pode estar fazendo isso. E minha mãe, louvado seja Deus, ela foi observando. Eu não era crente, mas quando eu dizia essas palavras, eu creio hoje, naquele dia eu não pensava que eu já tinha chamado de Deus. E todas as palavras que eu falava para minha mãe ela ia tomando cuidado e não falava muita coisa perto de mim. Não era com medo de mim, era para mim não repreender ela. E assim foi até os dias que ela aceitou Jesus. Lá no Nordeste tem muito vento, e ela colocava terços para que o vento parasse. Colocava água, jogava com um copo e tudo lá na rua, o vento parar. E aqueles terços que ela pegava, tinha um proprietário que tinha uma chácara em frente à minha casa, e era murado. Aqueles terços eu pegava e jogava tudo lá dentro. Quando terminava o vento, minha mãe nessa hora não estava olhando a chuva passar, que ela já caía na cama e rolava toda até a cabeça, até a chuva passar. E quando passava a chuva, ela vinha e dizia: meu filho, cadê o terço dela? Eu digo: mãe, não sei, o vento forte dele talvez o vento levou. Ela disse: não foi vento, foi você. E eu quero meu terço. De mãe, não tem, joguei lá dentro do bolo. Eu falava a verdade. Até que um dia, irmãos, eu aceitei Jesus, e minha mãe, depois de 2 anos, aceitou Jesus também. Glória a Deus. Aleluia. E o melhor de tudo isto, que ela também, com a sua sabedoria, ganhou uma macumbeira, que hoje é ex-macumbeira. Amém? Louvado a Deus, muitas pessoas frequentaram o centro, que eu também era militar. Eu trabalhei por 10 anos lá também, e Deus fez aquele mover, acabou com tudo e salvou. Louvado seja Deus, aquela mulher. Amém, irmãos? Então é por aí. Louvado seja Deus. Depois, irmãos, depois criou, louvado seja Deus, aquele vínculo. Amém? Entre mim e minha mãe, a gente já falava de Jesus, ela falava para mim, eu falava para ela, e a gente era amigo. Louvado seja Deus, mãe, filho e muito amigo por causa da palavra. Louvado seja Deus, trazendo para a murmuração. Nunca murmure. Louvado seja Deus, se teu parente seu dessa forma.
Amém? Não aceitou Jesus até hoje? Ele ainda está por aí? Não fique bravos e bravas, murmurando. Amém? O que eu estou fazendo na igreja? Que eu oro pelo meu filho, oro por minha filha, oro pelo meu pai, oro pelo meu tio, oro pelo meu esposo, pelo não sei quem, e não aceita Jesus, Deus não chama, irmão. Saiba de uma coisa, que para Deus tudo tem um tempo certo, um tempo determinado debaixo dos céus. Amém? Deus, ele tem o seu tempo, não é o meu tempo. Espere em Deus, não orgulhe. Você às vezes vai até perder a sua salvação por estar criticando Deus. E a Bíblia nessa noite pergunta, lá em Isaías: quem é o caco que discutem ou podem discutir com o seu oleiro? Ou seja, um homem como eu, um pecador como eu. Qual é, irmãos? Qual é o meu futuro? Amém? Em ficar discutindo com Deus, questionando com Deus. Aí me lembrei daquele: questiona ou adora? Amém? Adora o Senhor de verdade. Glória a Deus. Não fique questionando com Deus. Não fique murmurando. Louvado seja Deus, amém? Na hora certa as coisas acontecem. Amém. Aleluia. Porque você, murmurando ou não, Deus só vai fazer na hora que Ele quer. Você gostando ou não, Deus só vai fazer no dia que Ele quiser. Sabe por quê? Porque Deus não é o meu empregado para na hora que eu quero Ele já me dá. Não. Porque quantas as vezes a gente ouve a palavra: filho, ameis uns aos outros. Filho, ama o seu próximo a si mesmo. Filho, seja hospitaleiro. Filho, tudo é filho, a Bíblia nos aconselhando, e a gente, não está nem aí. Entra nesse lado e vaza pelo outro lado. E a gente não faz conta da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então continue orando pelo seu parente. Glória a Deus. Continue pedindo por ele. Mas não se aborreça com Deus, porque Deus não está fazendo logo. Não se aborreça com Deus, não murmure de Deus, que Deus não está fazendo agora. Amém? Porque Deus só vai fazer na hora que Ele quiser e na hora que a pessoa também quiser. Ainda tem esta: que Deus não vai mudar a vida de ninguém se as pessoas não querem. Dessa maneira, glória a Deus. Se seu marido, seu filho, a sua mãe, seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, ele não quiser, Deus não pode obrigar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e saciarei com ele e ele comigo. Mas Deus é educado, Ele bate primeiro. Porque quando diz bater, não significa que Deus vai lá na tua casa e vai dizer assim: não, Ele já está batendo quando os pregadores estão falando, e Deus usa os pregadores, e você muitas das vezes nem dá ouvido. Amém? Então não está abrindo a porta. Quando as pessoas não dão ouvido e não recebem, não está abrindo a porta para Deus entrar, para Deus fazer morada, para Deus fazer um mover, para Deus transformar, para Deus libertar. Louvado seja Deus. Não, as pessoas acham que Deus vai descer literalmente e vai falar com ele literalmente. Não. Aqui tem a palavra de Deus, irmão. E aqui tem os pregadores da palavra de Deus no mundo todo. Não precisa Deus vir. Você vê que até o presidente da República, ou que seja um cantor, que seja uma atriz, que seja um ator, ou que seja ele quem for, você nunca consegue falar com essa pessoa diretamente pelo telefone. E já estou dizendo pelo telefone, principalmente pessoalmente. Você vai falar em primeiro lugar com quem? Com a sua assessoria. Não é? E quem são os assessores de Deus aqui? Quem são os? Quem são os auxiliares de Deus? Quem são os serventes de Deus? Quem são os trabalhadores de Deus? Quem são, igreja? Somos nós. Aleluia. Então pare de murmurar, de ouvir a palavra de Deus. Não importa quem esteja pregando
praticar a palavra de Deus. Aleluia. Murmuração. Já estou terminando. Louvado seja o nome do Senhor. Já falamos, os israelitas viveram, que irmãos? 430 anos escravizados no deserto. Deus manda Moisés libertá-los, mesmo assim eles murmuraram. Quantos anos aí? 430? Louvado seja Deus. 430 anos. Eles estavam escravizados nas mãos de Faraó. Amém, igreja? Mas, ao ser anunciado a libertação deles, para ser livre, meu Deus, por causa de uma comida, irmão, no momento que não tinha, preferiram voltar para o Egito, ficar lá na beira das panelas de Faraó, do que ser liberto. Murmuraram de Deus, murmuraram do seu assessor, que era Moisés. Hoje não é diferente. As pessoas, como eu falei no princípio, até com a mudança, as pessoas murmuram. Eles vão até murmurar: e agora? Onde é que eu vou pôr essa pessoa que não tem mais local para pôr? Quer dizer, Deus dando a chance para ser patrão e quer ser empregado. Deus dando chance para ser patrão, e eles queriam ser empregados, escravos. Irmãos. E tem muita gente assim. Tem gente que já tem alguma coisa para começar, né? Para começar. Ele tem algo que é até a profissão dele. E tem um capital que dá para ele fazer para si mesmo. Não, mas eu eu gosto muito daquela filha. Eu gosto muito de lá. Amém? Então fica lá sendo escravo do patrão até morrer. Amém? Se Deus está te dando para você fazer para você, você não quer, então fica sendo escravo até morrer. É como o povo de Israel, né? Preferir a escravidão, mas não querer ser livre. Louvado seja o nome do Senhor. Murmuração. Aleluia. Está baseado lá em Êxodo capítulo 12, versículo 40. Aleluias. Vamos ver. Vamos correr para Êxodo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? 12 é o capítulo. 12 é o capítulo, versículo 40 ao 41. Olha o que diz: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passando os 430 anos, naquele mesmo dia, todos o exército do Senhor saíram da terra do Egito aos 430 anos. Louvado seja Deus, escravizado pelo Faraó. Louvado seja Deus, naquele mesmo dia eles foram, que, irmãos? Libertos, foram livres. Louvado seja Deus, mas chegando no caminho, eles começaram a murmurar, porque naquele momento não faltou o alimento. É como até hoje, a você lá na tua casa mesmo, as comidas já estão na panela, mas por causa do horário, aí fica aquela coisa dividida. Um quer comer logo, o outro diz: mas comer logo agora, mano? Vai comer agora? Não, acho que eu estou com fome, mas na hora de comer, aí fica aquela brigaiada, aquela murmuração. Um quer logo, o outro quer mais tarde. Amém? Coma quem está com fome logo, quem não está, coma mais tarde. Mas deixe de murmurar, deixe de dar lugar a Satanás. Amém? Porque numa dessa acontece, irmão. Sim ou não? Numa dessa acontece. Dá lugar ao diabo. Pare de murmurar por qualquer coisa, igreja. Vamos parar de murmurar. Não é o caso daqui. Tenho certeza que não é. Louvado seja o nome do Senhor. Disse Deus para Moisés e Arão: fale para este povo que eu não suporto tanta
tanta reclamação contra mim, eu vou destruí-los no deserto. Está vendo? Está vendo? Para que serve murmuração? Já estavam o quê, irmãos? Tirando o sério de Deus. Já estavam tirando a paciência de Deus. E o Senhor falou diretamente com Moisés: Moisés, fala para esse povo que eles estão me irritando. Eu não suporto mais eles murmurar. Se eles não calarem, não pararem com isso, eu vou o quê, irmãos? Quem foi que falou isso, irmão? Foi o próprio Deus. E nós não podemos tirar não, né? E nós aqui, os pregadores, ninguém pode se irar, porque as pessoas já começam a murmurar de nós. Oxe, mas não é pastor? Ué, pastor pode ficar bravo? Pastor pode... Não, pastor só não pode uma coisa: bater nos outros, xingar os outros, marcar os outros. Amém? Mas no momento numa hora dessa, se o pastor, um crente, qualquer pessoa, amém, irmãos? Se ele se irrita, é porque ele é um ser humano. Amém? É porque ele é um ser humano. Se Deus se irritou, pastor misericórdia não se irritou, e você não acabou de ouvir. Lê na sua Bíblia para dizer que não é eu, para dizer que é eu. Às vezes você pode estar dizendo: não, mas o pastor que disse que Deus se irritou. Ele não vê. Vamos ver, Salmo 106, capítulo 20, versículo 24. Vamos ver se é eu. Às vezes a pessoa: não, o pastor falou besteira aonde? O que foi que o pastor falou? O pastor disse que Deus falou que não suportava o povo de Israel. Se ele não calasse, eles iam ser destruídos. Vamos ver, quem lê? Também desprezaram a terra. 24 a 26 é o versículo. Também desprezaram a terra, aprazível, não creram na sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvido à voz do Senhor. Pelo que levantou a sua mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto. Até o 26? 24 a 26? Amém? Vamos ver. Vamos ver aqui na minha tradução. Esse veio. É o 106, viu, irmão? 106. Louvado seja Deus. E o 24 ao 26, né? Como falei? Isso, 24 ao 26. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvido à voz do Senhor, pelo que levantou a mão contra eles e afirmando que os faria cair no deserto, que é matar. Amém, irmãos? Deus, ele jurou, ou ergueu sua mão dizendo que o povo ia cair no deserto, mas era morto. Amém, igreja? Cair, mas era morto. Por causa de quê, igreja? Por causa da murmuração. Deus não suportava mais. Até hoje, irmão. Você sabia como é que está Deus hoje com a gente? Amém? Deus está furioso. Amém? Deus todos os dias se ira com a gente. Porque Deus, ele vê assim: quando nós estamos na bonança, a gente larga a sua casa, larga ele. Nós largamos ele e ficamos só para nós. Mas por misericórdia o Senhor vem. O que acontece, igreja? O Senhor, por misericórdia, supre a nossa necessidade. Amém. E a gente continua na igreja. Agora vem para a igreja. Agora vem para a igreja. Louvado seja Deus. Mas começa a murmurar quando não acontece outra coisa. Mas eu tenho buscado tanto e não tem acontecido.
Eu tenho buscado tanto, mas não tem acontecido. Eu faço tudo, eu oro, eu jejuo, eu louvo, eu prego, eu falo do Evangelho, eu oro. Ainda gosto de dar o joelho, não vejo estar, não vejo tanto orar. Está murmurando, está impondo Deus. Uma vez eu ouvi alguém dizer, sabe o que, irmãos? Que Deus ele era obrigado. Olha, irmãos, eu tenho medo e temor, tremo e temo de falar isso com Deus. Que Deus era obrigado a fazer tais bênçãos para mim, porque eu vivia para Ele, fazia algo para Ele e fazia um sacrifício tal para Ele. Eu vos pergunto, que obrigação Deus tem de me abençoar e fazer algo por mim? Que obrigação? Nenhuma, irmão. Deus não tem que obrigação não é nada por ninguém. Ele faz com misericórdia. E Ele faz, louvado seja Deus, porque Ele não quer ver o nome dEle blasfemado. Porque há tanta blasfêmia contra Deus. Porque Deus não faz na hora que a pessoa quer. Até que o homem chega para você e diz: olha, pastora, conta os dias. Não, quem tem que me dizer o dia é não é eu contar dia. O profeta tem que me dizer o dia, não é eu contar dia, não. Aí eu vou perguntar: quantos dias eu tenho que contar? Ele não vai dizer para mim. Ele vai dizer assim: conta o dia, pastor. Que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Aí não dá. No dia não dá. Aí eu chego para Deus: Senhor, tu naquele dia disse que ia me dar, não, era até uma hipocrisia minha, que não foi Deus que falou. Porque quando Deus fala, se cumpre. Quando Deus fala, se cumpre. Aí vai vir a murmuração para mim, impor Deus por algo que não me prometeu. Tem até um aí que eu quero frisar. Ele está arriscando demais a vida dele para com Deus. Eu não vou frisar não da igreja. Quando ele está orando por uma pessoa, está prometendo algo para a pessoa, ele diz: se não aconteceu, como a Bíblia. Não, eu vi e ouvi. Amém, irmãos? Eu como a Bíblia, isso é uma falta de respeito para com Deus, porque Deus não é obrigado a fazer nada para ninguém. Eu já falei isso. Se Deus quiser fazer, para mim Ele faça. Se Ele não quiser, porque eu não mereço, é porque eu estou no ponto de buscar Ele, a face dele, me arrepender de algo e me converter de verdade. Aleluia. Deus não é obrigado a fazer nada por mim, igreja. E não adianta murmurar. Murmurando ou não, só vai acontecer se arrepender e obedecer e praticar a palavra de Deus. Aleluia, já vou terminar. Aleluia, já vou terminar, igreja. Disse Deus para Moisés e Arão: fala a este povo, fala para este povo que eu não suporto tanta reclamação contra mim. Vós no deserto. Salmo 106, versículo 24 a 26. Que ele, olha, irmão, aquele que serve a Deus e confia em Deus não deve viver reclamando, porquanto isto não agrada a Deus. Ao contrário, Deus detesta quem age assim. Livros de Número 14, versículo 27. Nós somos barros deste barro. Deus faz vaso. Quem é o vaso para reclamar a quem fez? Isaías 45, versículo 9 ao 11. Deus quer agir em nossas vidas. E Deus quem age em nós segundo a sua vontade. Tudo Ele faz. Não devemos reclamar, mas agradecer. Filemão 2, 13 e 14. Disse Deus a Moisés: eu falei que vou destruir este povo, mas se eles
eles pararem de reclamar, eu, o Senhor, prometo não destruí-lo. Número 17, 10 ao 12. Profetas, perdão, louvado seja Deus. Aviso dizendo: o dia do Senhor vem para condenar as pessoas que vivem murmurando e falam coisas que não agradam a Deus. Judas 14 a 16. Disse Pedro, o servo do Senhor, que confia em Deus, não é invejoso, não é maldizente, não é fingido e não é murmurador, mas confia em Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Disse Paulo, não devemos tentar a paciência, não devemos testar a paciência de Deus, como fizeram os israelitas, murmuraram contra Deus e foram destruídos pelo destruidor. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo de número 9 ao 10. Amém, igreja? Então a gente viu, louvado seja Deus, versículos baseados concernente à murmuração, que não dá tempo a explanar tudo, louvado seja Deus, mas pegue esses versículos, louvado seja Deus, e medite bem esses versículos, para que não venha você murmurar e entrar em contradição com Deus, amém, amado? Porque se Deus, Ele não abençoou agora, até agora, é porque tem algo faltando em nós, não nele, é algo de nossa parte, e o que nós devemos fazer é nos humilhar a Deus, nos arrepender de alguma coisa, pôr a nossa vida em prática para que as coisas aconteçam em nome de Jesus Cristo. A murmuração, igreja, não é de Deus. Tire isso da sua mente, tire isso do seu coração e da sua boca, amém? Aprenda uma coisa: esperar em Deus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O Filemão, o versículo que você leu, que falou. Louvado seja Deus, pode ler. Filemão. Não, é só você para me marcar aqui que eu perdi. Filemão. 2, 13 a 14. 13 a 14. Isso. E outro lá, 1 Pedro, por favor. 1 Pedro 2 e 1. 2 e 1, obrigado. Amém? Louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém. Isso é muito bom para a gente. E o apóstolo Paulo, aquele versículo que ele foi, capítulo 10, verso 10, ele fala assim: fala em versos 3 do Novo Testamento para não seguir e ser israelita. Agora, nós encontramos, quando entre nós surgir problemas graves, devemos, em vez de acusar Deus de negligência e falta, entregue em nossos caminhos e pede a Ele humildemente ajuda e orientação na resolução dos problemas e confiar nele para agir ao nosso favor. Amém, igreja? Pedir humildemente, não é com arrogância. Oh Deus, tu tem que fazer, amém? Tu tem que fazer porque eu sou teu servo. Está igual aquele lá que estava orando, né? Oh Deus, eu oro, eu me consagro, eu dou dízimo. E era 3 vezes ao dia que ele dizia que orava, né? E aquele lá humildemente batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha, irmão, não tem uma coisa melhor de abrir o coração de Deus, é o aquebrantamento, juntamente com o arrependimento, com a humildade. Aleluia, amém? 2 ferramentas: arrependimento, humildade. E isso abre o coração de Deus e abre as portas para você, amém? Abre as portas do celeiro, abre as portas de tudo para você. Você não será mais afligido pela dificuldade, mas Deus sempre, Ele é a porta certa e o caminho certo para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Assim eu quero agradecer a oportunidade, amém? A igreja fica de pé, vamos dar um encerramento em nome de Jesus.